Maria sempre foi uma mulher de fé inabalável. Cresceu em uma pequena cidade do interior, cercada por pessoas simples, mas com corações grandes. Desde jovem, frequentava a igreja com sua família, onde encontrava não apenas consolo, mas uma profunda conexão com algo maior. Aos 40 anos, sua vida parecia finalmente ter alcançado a estabilidade que sempre desejou. Ela era casada com João, um homem gentil e trabalhador, com quem tinha 2 filhos, Lucas e Sofia, ambos adolescentes cheios de vida e sonhos. Maria trabalhava como professora, uma profissão que amava, e seu dia a dia era preenchido por momentos de carinho com a família e pequenos gestos de gratidão pela vida tranquila que levava. Para quem olhasse de fora, Maria parecia ter tudo: uma família amorosa, amigos fiéis e uma fé que a guiava nos momentos mais desafiadores. No entanto, como qualquer ser humano, ela também tinha seus medos, mesmo que nunca os confessasse em voz alta. No fundo, temia perder o controle sobre o que mais amava: sua saúde, sua família, sua fé. E foi esse medo que começou a se materializar de forma silenciosa, como uma sombra que se aproximava sem aviso. Tudo começou com uma pequena dor no peito. No início, Maria não deu muita importância. Deve ser o estresse do trabalho ou a correria do dia a dia, pensava. Mas a dor persistiu, e outros sintomas começaram a aparecer. Um cansaço profundo, como se algo estivesse drenando suas forças. João, sempre preocupado com a saúde da esposa, insistiu para que ela fosse ao médico. Ela relutou por semanas, mas, finalmente, decidiu que não podia ignorar os sinais. Assim, em uma manhã ensolarada de terça-feira, Maria se viu sentada na sala de espera do consultório, sentindo uma inquietação que não conseguia explicar. Quando o médico entrou na sala, o sorriso amigável em seu rosto não conseguiu disfarçar a seriedade com que segurava os exames nas mãos. Maria sentiu um frio percorrer sua espinha. O tempo pareceu desacelerar enquanto o médico começava a falar. Maria, eu não tenho uma notícia fácil para dar. Após analisar seus exames, encontramos algo preocupante. Há um tumor em seu seio esquerdo, e precisamos agir rapidamente. As palavras ecoaram na cabeça de Maria, cada uma delas carregando um peso insuportável. Por um momento, ela não conseguiu responder. O chão sob seus pés parecia ter desaparecido, e o ar ficou pesado. Seu mundo, que até aquele momento parecia sólido e seguro, começou a desmoronar lentamente. O diagnóstico de câncer de mama foi como uma sentença que ela nunca imaginou receber. O medo, aquele que sempre tentou afastar, agora estava ali, olhando-a nos olhos, inescapável. O que isso significa? Maria perguntou, sua voz quase falhando. O médico explicou o que vinha a seguir: biópsias, tratamentos agressivos e a necessidade de cirurgia. Era muita informação para absorver de uma só vez. O que antes era uma simples dor, agora era uma batalha que precisaria enfrentar com todas as suas forças. Ao sair do consultório, Maria caminhou pelas ruas como se estivesse em um sonho, ou melhor, um pesadelo. Pessoas passavam apressadas ao seu redor, mas ela mal notava. A cidade parecia ter mudado de cor, e o brilho do sol já não aquecia sua pele da mesma maneira. Ao chegar em casa, foi recebida pelos abraços amorosos de seus filhos, que nada sabiam sobre o peso que agora ela carregava. Enquanto sentia o calor de Sofia e Lucas em seus braços, Maria chorou silenciosamente. Seu coração se dividia entre o medo e a necessidade de ser forte por eles. João, sempre seu companheiro fiel, percebeu a mudança em sua expressão e, sem precisar de palavras, soube que algo terrível havia acontecido. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Maria ficou de pé diante da janela de seu quarto, olhando para as estrelas. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Ela orou como nunca antes. Não pediu respostas, não pediu milagres imediatos. Pediu força.
pediu coragem para enfrentar o que estava por vir, sem saber exatamente o que isso significava. Sua fé, que sempre fora um alicerce, agora seria testada de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Maria sentou-se na beira da cama naquela manhã, ainda digerindo o peso do diagnóstico. O silêncio da casa contrastava com o turbilhão em sua mente. Era como se o mundo à sua volta permanecesse inalterado, mas dentro dela, algo fundamentalmente havia mudado. As paredes familiares do quarto, os sons da rua e o cheiro de café da cozinha pareciam distantes, quase irreais. Ela sabia que precisaria contar à sua família, mas como encontrar as palavras para destruir a paz de quem mais amava? João foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele conhecia Maria melhor do que ninguém e, naquele momento, o olhar distante dela o deixou inquieto. Em uma manhã qualquer, ele a abraçaria e diria que tudo ficaria bem, mas sabia que dessa vez era diferente. Maria, o que aconteceu? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela, a voz carregada de preocupação. Ela segurou a mão dele, com a força que ainda restava, mas não conseguiu olhar em seus olhos. Por alguns segundos, o silêncio pairou entre eles, até que Maria, com a voz trêmula, disse: João, eu tenho câncer. As palavras foram ditas com uma simplicidade que as tornou ainda mais devastadoras. João sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Ele tentou responder, mas nada saiu. Apenas a abraçou forte, sentindo o peso da dor que sua esposa carregava e, naquele momento, choraram juntos. Não havia promessas de que tudo ficaria bem, nem palavras de consolo que pudessem aliviar a verdade crua daquela situação. Os dias seguintes foram de pura escuridão para Maria. A notícia se espalhou rapidamente entre os parentes mais próximos e amigos da família. A cada vez que ela repetia o diagnóstico, sentia como se uma parte de si mesma fosse sendo corroída. Era como se a palavra câncer tivesse o poder de alterar a forma como as pessoas a olhavam, com uma mistura de pena e medo. Lucas e Sofia, ainda adolescentes, foram os últimos a saber. Maria passou noites pensando em como contaria a eles. Como poderia explicar que a mãe, sempre tão forte, agora estava doente? Quando finalmente reuniu coragem para contar, fez isso de maneira delicada, mas honesta. Eles precisavam saber a verdade. Filhos, a mamãe não está se sentindo bem. Eu preciso que vocês sejam fortes comigo, pois vou passar por um tratamento longo. Eu estou com câncer. Os olhos de Sofia, a mais sensível dos dois, imediatamente se encheram de lágrimas. Ela correu para abraçar a mãe, enquanto Lucas, tentando parecer forte, se afastou um pouco, com os punhos cerrados, como se quisesse lutar contra algo invisível. Nos dias que se seguiram, a rotina da família começou a mudar. Maria tinha consultas frequentes, exames de sangue e preparações para a quimioterapia. Cada ida ao hospital era um lembrete doloroso da fragilidade da vida. O tempo que antes era dedicado a preparar as refeições, ajudar os filhos com os deveres da escola e passar noites tranquilas com João, agora era consumido por tratamentos médicos e noites insones, onde o medo de não sobreviver se infiltrava em seus pensamentos mais íntimos. O impacto emocional era devastador. A cada vez que Maria se olhava no espelho, via uma mulher que já não reconhecia. Seu corpo começava a mostrar os primeiros sinais da doença, o cansaço incontrolável, a pele mais pálida, os olhos que não brilhavam como antes. Sentia-se vulnerável de uma forma que nunca havia experimentado, como se cada parte de sua vida estivesse à beira do abismo. Mas, mesmo nos momentos mais sombrios, havia uma chama que ainda queimava dentro dela, sua fé. Nas horas mais difíceis, Maria encontrava consolo nas suas orações. Era um ritual que se tornava mais frequente, mais intenso. À noite, quando a casa ficava em silêncio, ela se ajoelhava ao lado da cama e orava, às vezes em voz alta, às vezes em silêncio,
derramando suas dúvidas e medos diante de Deus. Ela não pedia cura, mas força. Pedia coragem para suportar as dores físicas e emocionais que estavam por vir. Senhor, eu confio em Ti, murmurava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que o Senhor está comigo. Essas orações, essas conversas íntimas com sua fé, eram o que a mantinha de pé. Em meio ao caos, Maria sentia que, de alguma forma, ela estava sendo preparada para algo maior, algo que não conseguia entender completamente. Sua relação com a fé era agora uma âncora, uma luz em meio à escuridão que ameaçava consumi-la. Enquanto os tratamentos se aproximavam, Maria também começou a buscar conforto em sua comunidade religiosa. As visitas ao pastor e às amigas da igreja tornaram-se mais frequentes. Essas pessoas não apenas a ouviam, mas rezavam por ela, oferecendo palavras de esperança e encorajamento. No fundo, Maria sabia que sua fé estava sendo testada como nunca antes, mas também acreditava que cada oração a fortalecia para a batalha que ainda estava por vir. Os primeiros dias de tratamento foram mais difíceis do que Maria imaginava. Quando iniciou as sessões de quimioterapia, sabia que enfrentaria efeitos colaterais, mas não estava preparada para a intensidade com que seu corpo reagiria. Na primeira semana, as náuseas constantes e a fadiga extrema a deixaram quase imobilizada. A quimioterapia, agressiva e implacável, parecia sugar a vitalidade de Maria a cada nova sessão. O corpo, que sempre fora forte e resistente, agora mal conseguia suportar as atividades mais simples. O cansaço era tão profundo que, em alguns dias, até levantar-se da cama parecia um esforço monumental. João, sempre ao seu lado, fazia o possível para manter o ambiente em casa tranquilo. Ele assumiu responsabilidades que antes eram divididas, como cuidar da casa e dos filhos. Lucas e Sofia, apesar da juventude, também perceberam que precisavam ser mais independentes. Era doloroso para eles ver a mãe, que sempre foi uma fonte de força, agora tão debilitada. No entanto, mais do que a dor física, Maria lutava contra a devastação emocional que a doença trazia. Havia dias em que ela sentia como se estivesse perdendo partes de si mesma. O cabelo, um de seus orgulhos, começou a cair aos poucos, até que ela decidiu cortar o que restava. A primeira vez que se viu no espelho após a queda foi um choque. O reflexo que a encarava parecia o de outra pessoa, uma estranha em seu próprio corpo. Maria sempre foi uma mulher de fé, mas ver seu corpo transformado pela doença abalava até os pilares mais profundos de suas crenças. Ela começou a questionar. Por que isso estava acontecendo com ela? Teria feito algo de errado para merecer tal provação? Era difícil não sentir raiva ou tristeza. No entanto, Maria também sabia que, nos momentos de maior escuridão, era preciso buscar a luz. Mesmo que sua fé fosse testada de maneiras que ela nunca imaginou, era precisamente essa fé que continuava a sustentá-la. Nas noites em que o desespero a invadia, Maria se agarrava às orações como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. As palavras de consolo que sempre a confortaram agora pareciam distantes, mas, mesmo assim, elas repetia incansavelmente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ela murmurava, o Salmo 23 se tornando um mantra de sobrevivência. As visitas ao hospital eram constantes, e cada sessão de quimioterapia a deixava mais fraca. No entanto, entre os dias ruins, havia momentos de esperança. Maria começava a perceber pequenos sinais de progresso, os médicos diziam que o tumor estava reagindo ao tratamento, e, apesar da dor e do cansaço, havia um fio de esperança que começava a crescer dentro dela. Isso a fazia continuar, mesmo quando sentia que não tinha mais forças. Em um dos dias mais difíceis, após uma sessão exaustiva, Maria recebeu uma visita inesperada. Era Clara, uma amiga de longa data que frequentava a mesma igreja. Clara sempre foi uma mulher de palavras doces e de espírito leve, e, naquele dia,
Parecia ser exatamente o que Maria precisava. Elas se sentaram na sala, e, por alguns momentos, apenas o som dos pássaros do lado de fora preenchia o espaço. Maria, Clara começou, segurando sua mão. Eu sei que nada do que eu disser vai tirar essa dor ou esse cansaço que você está sentindo. Mas quero que você saiba que estamos todos orando por você. Eu acredito, do fundo do meu coração, que você vai sair mais forte dessa batalha. Maria olhou para sua amiga, sentindo o conforto que suas palavras traziam. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas, vindo de Clara, parecia diferente. Talvez porque Clara já tivesse enfrentado suas próprias batalhas, talvez porque sua fé fosse tão profunda quanto a de Maria. Elas conversaram por horas, e, pela primeira vez em dias, Maria sentiu um peso ser retirado de seus ombros. À medida que a noite avançava, Clara sugeriu que fizessem uma oração juntas, e, quando terminaram, Maria sentiu uma paz que há muito não sentia. Naquela noite, ao deitar-se, ela percebeu que, apesar de todas as dúvidas e medos, algo dentro dela ainda resistia. Talvez fosse a fé que sempre a acompanhou, talvez fosse o amor de sua família ou o apoio dos amigos. Seja o que fosse, Maria sabia que precisava continuar lutando. Haveria dias ruins, talvez piores do que os que já enfrentou, mas ela não estava sozinha. Com o passar do tempo, Maria começou a encontrar uma nova forma de lidar com sua realidade. Aceitou que sua luta seria longa e árdua, mas decidiu que, em vez de se entregar ao desespero, encontraria pequenos motivos para continuar. Começou a escrever em um diário, algo que nunca havia feito antes. Nele, registrava suas orações, seus pensamentos e até os momentos de gratidão, por mais simples que fossem. Uma manhã em que não sentia tantas náuseas, uma tarde ensolarada na qual conseguiu caminhar um pouco no jardim, uma conversa tranquila com João. Cada pequena vitória era registrada, e isso lhe dava forças. O relacionamento com seus filhos também começou a mudar. Lucas, antes tão resistente a demonstrar suas emoções, passou a ser mais presente. Ele perguntava sobre os tratamentos e tentava animá-la com piadas, mesmo que soubesse que nada poderia aliviar completamente o fardo que ela carregava. Sofia, por sua vez, estava sempre ao lado da mãe, ajudando com pequenas tarefas e, frequentemente, a acompanhando nas idas ao hospital. João, fiel e incansável, se tornava um verdadeiro pilar. Ainda que o desgaste fosse visível em seus olhos, ele nunca reclamava. Estava lá em cada momento, oferecendo apoio silencioso, mas constante. Para Maria, isso era mais uma prova de que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, o amor e a fé podiam transformar qualquer batalha. Enquanto Maria enfrentava cada etapa do tratamento, a vida continuava ao redor dela. A doença trouxe à tona um novo tipo de força, uma resiliência que ela não sabia que possuía. Mesmo nos momentos em que o desânimo parecia prevalecer, Maria encontrava maneiras de seguir em frente, alimentada por sua fé e pelo amor das pessoas ao seu redor. A quimioterapia parecia não ter fim. Cada ciclo trazia novos desafios, e com o passar dos meses, Maria começou a questionar até onde seu corpo e sua mente poderiam aguentar. As semanas se arrastavam como se o tempo estivesse preso em um ciclo de dor e cansaço, e a cada dia, ela sentia que estava perdendo mais de si mesma. Foi durante uma dessas semanas de exaustão profunda que Maria recebeu notícias inesperadas de seus médicos. Os últimos exames não trouxeram o resultado que ela esperava. Apesar de todo o sofrimento, o tumor havia se estabilizado, mas não diminuído. Era como se a doença se recusasse a ceder, e aquela pequena esperança que crescia dentro dela agora estava sendo esmagada pela cruel realidade da batalha. Sentada na sala de espera do hospital, ao lado de João, Maria ouviu as palavras do oncologista com uma mistura de desânimo e incredulidade. As mãos de João apertavam as dela, mas, por mais que ele tentasse transmitir algum tipo de força ou segurança, ela sabia que ele também estava destruído por dentro.
Maria sentiu como se todo o progresso feito até aquele momento tivesse sido em vão. A doença parecia implacável, e, pela primeira vez, o medo de não sobreviver começou a assombrá-la de verdade. O que isso significa? Maria perguntou, com a voz frágil. Quer dizer que o tratamento não está funcionando? O médico hesitou por um segundo antes de responder. O tratamento está retardando o avanço do câncer, mas ainda não conseguimos a resposta que esperávamos. Precisamos ser pacientes e continuar com o plano de tratamento. Mas sei que é difícil ouvir isso. Difícil. A palavra não fazia justiça à profundidade da dor que ela sentia. Era mais do que difícil. Era desesperador. Ela saiu do consultório em silêncio, com João ao seu lado, mas, dessa vez, a força que antes lhe permitia caminhar com esperança parecia ter sido completamente drenada. De volta para casa, Maria se trancou no quarto e permitiu-se chorar como nunca havia chorado antes. O mundo à sua volta parecia desmoronar, e sua fé, que sempre fora seu refúgio, agora parecia frágil, quase invisível. Maria não conseguia encontrar as palavras certas para orar. Onde estava Deus naquele momento? Onde estava o conforto que sempre sentiu em sua presença? Ela se lembrava de todas as noites em que pediu força, em que clamou por coragem, e agora se via no fundo de um abismo de dúvidas. Sentia-se sozinha, traída até mesmo por sua própria fé. A sensação de abandono era sufocante. Pela primeira vez, Maria questionava se sua fé realmente era suficiente para superar aquilo. Como seguir acreditando quando o sofrimento parecia ser a única certeza? Naquela noite, enquanto João e as crianças dormiam, Maria saiu de casa e caminhou até o pequeno jardim que cultivava com tanto carinho antes de ficar doente. A lua brilhava intensamente, mas ela mal notava a beleza ao seu redor. Sentou-se no banco de pedra onde tantas vezes se refugiou para refletir e orar. Por quê? Sussurrou, com lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Por que está tão difícil? Maria sentiu o peso do desespero apertando seu peito. Ela se perguntou se teria forças para continuar lutando, se valia a pena seguir adiante. Os dias se misturavam em uma corrente de dor, medo e cansaço, e agora, sem ver resultados no tratamento, ela temia que estivesse chegando ao fim de sua jornada. Foi então, naquele silêncio angustiante, que algo dentro dela começou a mudar. Talvez fosse o próprio cansaço, talvez fosse o desespero que a fez liberar todas as emoções que vinha reprimindo. Mas, enquanto olhava para o céu estrelado, Maria percebeu que não tinha controle sobre o que aconteceria com ela. E, pela primeira vez, aceitou isso. A aceitação não veio como uma revelação milagrosa ou uma visão espiritual, mas sim como um entendimento silencioso de que, por mais que lutasse, não tinha como saber qual seria o resultado. Maria percebeu que, apesar de toda a sua dor, ela tinha uma escolha. Podia escolher continuar a se desesperar e questionar por que isso estava acontecendo com ela, ou podia entregar suas preocupações à sua fé, sem exigir respostas imediatas. Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo, murmurou, quase sem voz. Aquelas palavras, que antes soavam como um pedido de ajuda, agora eram uma rendição. Maria, ali, no meio da noite, com lágrimas escorrendo por seu rosto, entregou seu medo e sua dor a algo maior do que ela mesma. Pela primeira vez em semanas, sentiu um alívio. Não era uma cura, nem uma promessa de que tudo ficaria bem. Mas era a paz que ela tanto buscava. Uma paz que não dependia dos resultados dos exames, nem do que os médicos diziam. Era uma paz que vinha de dentro, da fé que, mesmo abalada, ainda a sustentava. Na manhã seguinte, ao acordar, Maria se sentiu diferente. O cansaço físico ainda estava lá, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não se sentia mais derrotada. Talvez fosse a aceitação de que nem tudo estava em suas mãos, ou talvez fosse a paz que encontrou naquela noite escura. O que quer que fosse,
Maria sabia que, a partir daquele momento, sua batalha seria travada de uma maneira diferente. Ela não desistiria. A doença poderia continuar a testá-la, o tratamento poderia ser longo e doloroso, mas sua fé, agora renovada, seria sua companheira inseparável. Maria havia aprendido que fé não era apenas acreditar que tudo daria certo, era também aceitar que, mesmo quando tudo parecia desmoronar, Deus estava ao seu lado, em cada passo, em cada lágrima. A partir desse momento de clareza, Maria se preparou para enfrentar o que viesse, não mais com o coração cheio de medo, mas com uma força silenciosa e serena que só a fé verdadeira pode proporcionar. As semanas que seguiram o momento de entrega de Maria foram diferentes. Não que a dor tivesse diminuído ou que os desafios do tratamento tivessem sido milagrosamente superados. Pelo contrário, as batalhas diárias continuavam, e seu corpo ainda sofria com os efeitos colaterais. No entanto, algo profundo dentro dela havia mudado. Havia uma paz que a acompanhava agora, uma aceitação silenciosa de que, embora ela não pudesse controlar o que aconteceria no futuro, sua fé lhe daria a força necessária para seguir em frente. A cada nova sessão de quimioterapia, Maria passou a encarar o tratamento de maneira diferente. O medo e a raiva que antes dominavam seus pensamentos foram substituídos por uma sensação de resiliência. Ela havia parado de exigir respostas ou garantias. Em vez disso, concentrava-se em viver um dia de cada vez, valorizando os pequenos momentos de alegria que surgiam em meio ao caos. E, à medida que ela aceitava sua jornada, sua família também começou a se transformar. João, que sempre esteve ao lado dela, notou essa mudança. Ele observava Maria com admiração renovada. Apesar de toda a dor, ela conseguia sorrir mais, apreciar os momentos simples com os filhos e até fazer pequenos passeios quando sua energia permitia. Lucas e Sofia também perceberam. As conversas com a mãe, que antes eram sempre cheias de tensão e incerteza, começaram a se tornar mais leves. Maria falava sobre o futuro com esperança, mesmo sem saber o que ele reservava. Ela estava ensinando, sem perceber, a importância de ter fé mesmo nos momentos mais incertos. Foi durante um desses dias de calmaria que Maria recebeu a notícia de mais um exame. O tumor, que antes se mantinha resistente ao tratamento, finalmente havia começado a reduzir. Os médicos, embora cautelosos, estavam otimistas com a resposta ao tratamento. Mas, dessa vez, a reação de Maria foi diferente. Ela não chorou de alívio nem se permitiu ser tomada por uma euforia que poderia ser temporária. Em vez disso, agradeceu silenciosamente, com a serenidade de quem sabe que, independentemente do resultado, sua fé era sua verdadeira vitória. Com o progresso lento, mas constante, Maria continuou sua jornada de tratamento. E, ao longo desse tempo, ela passou a ver sua luta contra o câncer de uma forma diferente. Em vez de se sentir como uma vítima de algo incontrolável, começou a enxergar a experiência como uma transformação, um caminho doloroso, mas cheio de aprendizados. Sua fé, antes algo que a sustentava de forma automática, agora era viva e presente em cada decisão, em cada pensamento. Maria também se permitiu compartilhar sua experiência com outras pessoas. Nos encontros da igreja, começou a contar sua história. Não como alguém que procurava piedade, mas como uma mulher que havia encontrado força onde menos esperava. Ela falava sobre as noites de desespero, sobre os momentos em que duvidou de si mesma e de sua fé. E sobre como, no fim, o ato de entregar suas dúvidas a Deus havia sido o ponto de virada em sua batalha. Suas palavras ressoavam profundamente em quem a ouvia. Ela não era mais apenas uma mulher enfrentando uma doença. Agora, era um exemplo vivo de superação e resiliência. Em uma dessas reuniões, após contar seu testemunho, uma jovem mulher que acabará de receber um diagnóstico semelhante se aproximou de Maria. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou: "Como você conseguiu?" "Eu não sei se sou forte o suficiente para passar por isso." Maria sorriu,
compreensiva. A pergunta levou de volta ao início de sua própria jornada, quando também não sabia como enfrentaria o que estava por vir. Segurando as mãos da jovem, ela respondeu com suavidade: não é sobre ser forte o tempo todo. Você vai ter dias ruins, momentos de dúvida e desespero. Mas, se há algo que eu aprendi, é que a força vem, mesmo quando você pensa que não tem mais nada. E a fé não é uma armadura que te protege da dor, mas uma luz que te guia por ela. Essas palavras se tornaram um mantra não apenas para aquela jovem mulher, mas para tantas outras pessoas que começaram a procurar Maria em busca de consolo e orientação. Ela, que antes era apenas uma professora em sua pequena cidade, agora era um farol de esperança para muitos que enfrentavam suas próprias lutas. Sua história se espalhou, e as pessoas começaram a vê-la não como uma vítima do câncer, mas como uma guerreira que encontrou força na fé. Enquanto os meses passavam, Maria finalmente recebeu a notícia de que o tumor havia entrado em remissão. Era o que todos desejavam ouvir, o resultado de uma batalha longa e exaustiva. Mas, mais uma vez, sua reação foi calma. Não era euforia o que sentia, mas uma gratidão profunda e silenciosa. Não apenas pela remissão da doença, mas pelo crescimento que experimentou durante todo o processo. A doença havia deixado cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, mas também havia despertado nela uma força e uma conexão com sua fé que ela nunca teria descoberto de outra maneira. Maria sabia que o câncer poderia voltar. Sabia que a vida não oferecia garantias. Mas isso não a assustava mais. Ela havia aprendido que o verdadeiro desafio não era vencer a doença, mas manter sua fé intacta, independentemente do resultado. E isso, ela havia conseguido. No último domingo de primavera, Maria e sua família foram à igreja para agradecer. Ao lado de João, Lucas e Sofia, ela olhou ao redor e viu os rostos conhecidos de sua comunidade, pessoas que a apoiaram e rezaram por ela durante os dias mais difíceis. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com todos aqueles que também estão em busca de uma bênção em suas vidas. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas orações diárias e mensagens de fé.